Olá, meninos e meninas do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Rosa, sou professora do 9º ano de Matemática e de Práticas Experimentais de vocês, lembram, né? Então tá bom. Essa semana eu vou estar com vocês explicando o conteúdo de matemática da semana, mas na próxima semana a professora Jane já vai estar de volta com vocês, tá bom? Não esqueçam, assistam o vídeo até o final, porque nele eu vou estar explicando questão por questão para vocês poderem conseguir resolver a atividade. Combinado? Então, vamos para o vídeo. A primeira questão é sobre notação científica. Para que a gente usa escrever os números em notação científica? Notação científica é usada quando a gente tem um número muito grande ou um número muito pequeno, que a gente quer representá-lo de uma forma mais simples. Então, para isso, a gente usa a notação científica. Como que ela funciona? Na notação científica, eu preciso colocar a vírgula em um número maior que 1 e menor que 10. Usar a base 10 e usar também o expoente, que vai representar quantas casas a gente anda com a vírgula. Então, por exemplo, aqui nós temos 234. Se a vírgula tem que ficar em um número maior que 1 e menor que 10, se eu colocar a vírgula aqui, eu fico com 23, então não posso. Se eu colocar a vírgula aqui, eu fico com 2,34. Está entre 1 e 10? Sim, então eu posso deixar a vírgula aqui, utilizo a minha base 10 e o expoente vai depender de quantas casas eu andei com a vírgula. Então, ó, 1, 2. Se eu andei 2 casas com a vírgula, meu expoente é 2. Essa é a representação em notação científica. Lembrando também que quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o meu expoente é positivo. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o meu expoente vai ser negativo, ok? Então, a questão número 1 diz o seguinte, ó. Escreva as seguintes quantidades de grandezas a seguir na forma de notação científica. Então, aqui eu tenho um número muito grande. Para mim não ter que escrever esse número muito grande em metros, eu vou escrever ele em notação científica. Então, aqui olhando para ele, eu já sei que a vírgula vai ser colocada aqui, entre o 5 e o 6. Então, vai ser 5,6. Daí, eu vou contar quantas casas eu andei com a vírgula até chegar aqui no 5,6. Se o número não apareceu a vírgula, eu considero que ela está aqui no final. Então, vamos contar da direita para a esquerda. Se eu vou contar da direita para a esquerda, eu já sei que o meu expoente é positivo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 casas. Então, eu vou multiplicar o meu número por 10 e o meu expoente vai ser 20 metros. Vamos para a letra B agora? Na letra B, nós temos um número muito pequeno, mas a gente vai representar ele em notação científica também. Esse número já aparece a vírgula nele, só que eu preciso mover ela para um número entre 1 e 10. Então, eu vou mover ela aqui, ó, depois do 8. Então, olha, vai ficar 8 vezes 10. Notem que a vírgula vai mover para a direita. Se ela vai mover para a direita, o meu expoente eu já sei que vai ser negativo. Então, eu já vou colocar aqui para a gente não esquecer. Quantas casas eu movi a vírgula até chegar no 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 casas. Então, o meu expoente aqui vai ser menos 16, ok? Fizemos a letra A e a letra B, agora vocês vão fazer as demais, tá bom? Vamos passar então para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte:
Escreva os números a seguir em notação científica usando as potências de base 10. Então, basicamente, é igual à questão número 1. Vamos escrever esses números em notação científica. Aqui nós temos 1000. 1000 eu vou ter que mover a vírgula até chegar entre o 1 e o 0. Se o número não aparece vírgula, eu considero que ela está no final dele, tá bom? Então, nós vamos ter, 1 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3. Positivo ou negativo? Se eu mover a vírgula para a esquerda, meu expoente vai ser positivo. Então, 1 vezes 10 elevado a 3 representa 1000. Aqui na letra B, nós temos 10 milhões. Nesse 10 milhões vai ser a mesma coisa, vírgula no final do número e eu vou ter que mover ela até chegar aqui no 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Positivo ou negativo? Se eu andei para a esquerda, expoente positivo. Tranquilo até aqui? Agora vocês vão fazer as outras da questão número 2, tá bom? Número 3 é sobre as propriedades da potência. Pediu para a gente aplicar essas propriedades e simplificar a expressão. Então, antes da gente ir para a nossa expressão, nós precisamos lembrar quais são essas propriedades da potenciação. Vamos lá? Então, nas propriedades das potências, quando eu tenho bases iguais, quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Só isso. Quando eu tenho uma divisão de bases iguais, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, 3 menos 2, nós vamos ter 1. E quando eu tenho potência de potência, que é esse nosso terceiro caso, onde eu tenho uma base com 2 expoentes, nós vamos fazer a multiplicação desses expoentes. Então, a gente conserva a base, 4 vezes 4, 16. Ok? Então, partindo desse princípio, vamos resolver a nossa questão número 3. Questão número 3, a gente precisa lembrar também que, primeiro, a gente resolve tudo que está entre parênteses, depois tudo que está entre colchete e, por último, tudo que está entre a chave, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, pelo nosso parêntese. Então, tudo que está fora a gente vai repetir. Então, abre o colchete, 3 elevado à nona potência, dividido. Agora, notem que aqui nós temos 3 ao quadrado vezes 3. O 3 não tem expoente, então se não tem expoente, eu considero que é 1, certinho? Então, se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, o que eu vou fazer? Conservar a base e somar esses expoentes. Então, olha, conservando a base, 2 mais 1, 3. Fecho. Vou manter o parênteses, porque eu ainda tenho o expoente aqui em cima. Fecho a chave e elevo a 3 novamente. Próximo passo. Ainda tem um parêntese, não tem? Então, eu não vou resolver o colchete enquanto eu não eliminar o parêntese. Opa. Então, abre o colchete, 3 elevado à nona, dividido. Aqui, eu tenho o caso de potência igual a esse aqui de baixo. Então, o que eu vou fazer com os expoentes? Multiplicar. Então, eu vou conservar a base, 3 vezes 3, 9. Fecho o colchete e elevo a 3, ok? Fizemos até essa etapa aqui. Agora, vocês vão concluir até obter o resultado final. Questão número 4 diz, simplificando a expressão, que é essa que está aqui, obteremos
Bom, meninos, para a gente simplificar essa expressão, a gente também tem que adotar as propriedades da potenciação, ok? Então aqui, o que dá para a gente perceber? Olha, se eu tenho como base 6 em cima e 6 embaixo, eu posso cortar essas bases, ok? Como todas são multiplicação de base 10, o que eu vou fazer com os expoentes? Vou somar. Então, vai ficar, ó, 10 elevado a menos 3 mais menos 4 mais 8. E embaixo, como que nós vamos ter? Base 10, também é uma multiplicação, menos 1 mais 4. Notem que aqui nós vamos ter um jogo de sinal para fazer, tá bom? Então, vamos partir por aí. Nós temos 10 elevado a menos 3, mais com menos nós temos menos 4 mais 8. Dividido por 10 elevado a menos 1 mais 4. Essa etapa aqui eu fiz bem detalhada, por quê? Porque a partir desse ponto vocês vão finalizar a questão, tudo bem? Questão número 5 diz o seguinte: aplicando as propriedades da radiciação, temos... Bom, meninos, aqui a gente tem raiz quadrada de 18a vezes raiz quadrada de 2a. Como as duas são raiz quadrada, vamos juntá-las. Então, eu tenho 18a vezes 2a, certinho? Então, olha, raiz quadrada, 18a vezes 2a, nós temos 36a ao quadrado. Retirando aqui a raiz quadrada de 36, nós vamos ter 6a. Letra B. A gente tem raiz quadrada de 3x vezes raiz quadrada de 3y. Então, olha, vou juntar as duas, 3x vezes 3y, e vou multiplicar. Então, ó, raiz quadrada de 3 vezes 3, 9xy. Raiz quadrada de 9, 3. Eu consigo tirar a raiz quadrada de xy? Não consigo, então ele vai continuar dentro da raiz. Então, nós fizemos letra A, letra B, agora vamos fazer a E, porque as outras vocês vão fazer sozinhos, tá? Aqui a gente tem raiz quadrada de 8 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, tudo que tem raiz quadrada nós vamos juntar. Então, vai ficar 8 vezes 2 sobre 2 vezes 4. Ok? Seguindo aqui. 8 vezes 2, nós vamos ter raiz de 16 sobre 2 vezes 4, 8. Seguindo, raiz quadrada de 16, nós vamos ter 4 sobre 8. O que a gente faz? Termina aqui? Não, é possível simplificar. Então, vamos simplificar aqui por 4. Quanto que é 4 dividido para 4? 1. E 8 dividido para 4, 2. Então, fechamos aqui. Bom, assim como eu disse no início do vídeo, semana que vem a professora Jane estará com vocês novamente. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Então, façam a atividade e enviem no PV da professora Jane, tá bom? Que ela vai estar validando a atividade de vocês. Então, beijo, até a próxima.